A Marta, né, traz para a gente aqui, percebe que o momento atual de final de ano chegando, né, como é que fica para a abertura de novas vagas. Era uma das coisas que eu também considerei esse nosso papo, nesse nosso podcast, bem oportuno, porque a gente está praticamente chegando aí no mês de setembro, né, onde a gente vai caminhando, de repente, para uma alta, né? E o mercado, o varejo, né, de modo geral, acho que é uma oportunidade grande de emprego para diversos perfis, inclusive para quem está começando, inclusive para quem está chegando, para quem está numa transição de carreira e, de repente, está buscando uma outra coisa, mas precisa ter um ganho, não pode ficar sem receita. Então, pode ser ali, né, para alguns é carreira, realmente. Eu tenho pessoas conhecidas que estão a vida inteira trabalhando no varejo e tem toda uma vida montada no comércio, e tenho pessoas que eu conheço também que fazem, né, incrementam a sua carreira com momentos no varejo. Agora, já que Josué falou isso, eu vou dizer para você que eu nunca tive a minha loja, não, mas eu já pensei no assunto. Na verdade, eu ainda tenho, porque eu não fechei, eu parei apenas de divulgar. Eu ainda tenho, então depois eu vou divulgar para vocês aí. Legal, quem sabe, né? Perfeito. E eu penso nisso. Neide, vamos nessa, Neide? Vamos. É uma boa. Vamos botar uma loja aí? É uma boa, né? Virtual. Deixa eu pegar aqui que eu acho que eu vou acabar falando aqui de 3 assuntos. Então, deixa eu responder primeiro a pergunta da Marta, né, que quer saber sobre coisa, e é perfeito que ela está falando. O varejo no Brasil tem uma característica bastante interessante, que é um ciclo de vendas que ele não é muito regular. A gente pode dizer que no varejo brasileiro você tem um ano, tem 15 meses. Aí, como é que funciona isso, né? Você tem os 10 meses. 10 meses são normais, ou seja, você tem venda de um mês. O mês de maio, em função do Dia das Mães, o varejo dobra. É como se maio fosse um mês que valesse por 2. Então, as vendas tendem a duplicar no mês de maio. Tá? E dezembro, que é o Natal, muito em função do 13º, o varejo chega a triplicar no mês de dezembro. As pessoas tendem a comprar. Até porque o que acontece? As pessoas têm mais dinheiro para consumir. E existe uma coisa que é interessante, o americano chama do gift giving, que é você tem aquela coisa do dar presente. Então, por isso que Natal, Dia das Mães, você compra para dar presente, você compra presente para sua mãe. E no Natal é a mesma coisa, você compra para dar presente para a mãe. Aliás, o Dia das Mães tem uma característica que é interessante, que além do Dia das Mães, você tem também a Páscoa, que muitas vezes eles se sobrepõem. E a Páscoa também tem uma característica de ser dar um salto muito grande no varejo, né, no gift giving, né? E essa sazonalidade que existe no Brasil, ela é bastante específica, muito nossa, muito em função desse comportamento que a gente tem de ter essa tradição muito forte no Dia das Mães, muito presente no Dia das Mães, e muito em função do Natal, que além de ser uma época de dar presentes, é uma época que muitas pessoas estão com um pouquinho mais de dinheiro, estão com o 13º, muita gente acaba também, além do 13º, pedindo férias em dezembro. Então, férias é uma época que a pessoa recebe o seu adicional de férias, é um momento que você tem ganhos a mais. Então, isso é muito interessante, esse momento aí das vendas agora no último trimestre do ano, é o momento que acaba gerando uma grande quantidade de contratação. Muitas empresas varejistas aproveitam que precisa de mão de obra adicional para poder atender a essa demanda que aumenta. E eu nem falei do Dia das Crianças, né? Porque outubro, que é o primeiro mês do coisa, ele já começa a aumentar bastante
aumentar bastante as vendas. O Dia das Crianças também é um mês que impacta bastante o consumo. E aí o que acontece? Você já começa a estocar as mercadorias, até porque brinquedo é coisa que você vende tanto no Dia das Crianças quanto no Natal. Então, as empresas que fabricam, né, brinquedos e tal, as crianças, bonecas, etc., produzem muito nessa época do ano. Então, acontece as duas coisas. Você tem um aumento tanto no varejo quanto em alguns setores industriais também. Então, você também acaba aumentando a demanda por mão de obra. Só que a indústria ela não afeta tanto, até porque você tem aquela coisa de você fazer uma programação mais regular e tal, para poder manter os estoques e tudo mais. Mas o varejo não. O varejo ele é muito impactado por esse fator, por essa questão do aumento nas vendas. E aí é um momento em que a pessoa que está buscando uma oportunidade de trabalho, é o momento dela fazer o seu LinkedIn, ou atualizar seu LinkedIn, pegar o bom e velho currículo e visitar as lojas e buscar, né, fazer aquelas visitas, ir na porta da loja. Você já começa a ver alguns cartazes, né? Estamos contratando, isso é bacana, isso é legal. E é um grande momento aí de muita oportunidade para as pessoas. Eu ia falar de 3 coisas. Eu ia falar uma outra questão que a gente estava falando, a Cris estava falando de investir aí numa coisa. Tem o varejo no Japão, ele é muito interessante porque você não aprende marketing no Japão. O Japão a questão do atendimento é algo que é da própria característica do japonês, vamos dizer assim, aquela coisa da educação, faz parte da cultura. Né? Da mesma maneira que, aí eu vou ser bem cruel aqui, né? Da mesma maneira que não existe curso de sonegação no Brasil, ninguém faz curso de sonegação, mas todo mundo sabe como é que faz para sonegar, porque é uma coisa que está quase que cultural, em função do alto nível de impostos que sobrecarrega o empresário brasileiro, e o cara acaba tentando encontrar caminhos. Eu falei sonegação de uma maneira muito cruel e muito ilegal, mas o planejamento tributário é algo que não estou falando só de sonegação, não, estou falando de planejamento fiscal mesmo, para você poder tentar encontrar os caminhos na lei para poder diminuir a sua carga tributária, e isso é perfeitamente legal, né? Não é crime. Né? Falei sonegação, mas podia ter usado outra palavra, era bem melhor. Mas, enfim, da mesma maneira que o trabalhador, o empresário brasileiro, praticamente ele vive no dia a dia dele isso, né? O que acontece? O japonês, ele vê na sua própria cultura do dia a dia a questão da subserviência, do tratamento e tudo mais. E o varejo é uma coisa que é muito usada no Japão para as pessoas que entram na aposentadoria. As pessoas se aposentam, pegam o seu benefício lá, os seus bônus de quando encerra o seu trabalho, né? E encerra o seu contrato de trabalho e abre uma loja. E aí é muito comum você encontrar pessoas de uma certa faixa etária atuando como varejistas e fazendo o atendimento. E aí é uma coisa que é muito interessante, você vai encontrar muito aquelas pessoas mais idade atuando em lojinhas e tal, fazendo o atendimento, que é uma coisa bem característica da cultura deles, né? É uma coisa assim, é muito comum você associar o encerramento da sua carreira profissional com buscar uma atividade varejista para você poder complementar a renda e ter uma atividade para você não ficar 100%... até porque a vida, o japonês, ele vive bastante, né? Ele tem uma sobrevida longa. E faz parte... De uma forma geral, né? E faz parte de ter essa longevidade o fato de ter uma vida plena, uma vida que você está sempre em atividade, sempre desempenhando
algum tipo de papel, isso é muito interessante.